Então, gente, a mitocôndria é aquela organela, né, que você estudou. Você faltou daquela aula? Acho que não, hein? Tomara que não. Lá no ginásio que a gente aprende mitocôndria, no colegial. Nem, olha, só de formado em odontologia eu tenho 40 anos. Imagina quando eu fazia ginásio. Não me lembro mais se era no ginásio ou no colegial. A gente estudava a célula, o núcleo, o retículo endoplasmático, o aparelho de Golgi. E tinha lá uma organelinha, né? Que chama mitocôndria, que lá é aquela nossa fonte de energia. Mas o que está acontecendo com as pessoas agora? As pessoas estão com mitocondriopatias, ou seja, mitocôndrias lesadas, mitocôndrias quebradas, mitocôndrias sem função. E por isso que vem um monte de doenças, porque sem mitocôndria não tem como fazer hormônio, não tem como gerar ATP, e o ATP precisa para tudo, todas as reações bioquímicas. Mas por que acontece isso? Por que dá essa disfunção mitocondrial nas pessoas? Primeiro, o estresse oxidativo não é estresse de estresse. Claro que o estresse, né, ansiedade, tudo isso também causa disfunções, aumenta a cortisol, que já gera inflamação. Mas o estresse oxidativo por causa dos radicais livres, quando a camada de elétrons, né, a camada do átomo, a última camada, dispareia elétrons, ou perde ou ganha elétron, fica com radical livre. E isso é extremamente nocivo, os radicais livres, ocasionando até câncer. Segundo, alterações da homeostase do cálcio. Então, gente, cálcio é uma coisa que esses médicos suplementam à torta e à direita, cálcio. E cálcio tem que ter muito cuidado para suplementar, ou de preferência nem suplementar, porque a gente tira o cálcio dos alimentos, dos vegetais, de fruta, então não precisa. Mas o pior, né? Suplementa cálcio sem a vitamina K2, que é a vitamina K2 que direciona o cálcio para ossos e dentes, mas os canais de cálcio são muito importantes em equilíbrio, porque quando eles abrem muito esses canais de cálcio, as enxaquecas, por exemplo, pode ser através do canal de cálcio, que dão enxaquecas e outros problemas até neurodegenerativos. Então, essas alterações do equilíbrio do cálcio são importantes. Por quê? Porque para sinalização de contração. O cálcio é o principal segundo mensageiro de nossas células. Todos os hormônios ou todos os fatores de crescimento, em algum momento da sua cascada de ativação, promovem a liberação de cálcio citoplasmático. O cálcio é muito importante para a sinalização celular e para a comunicação entre as organelas, lá dentro da célula. Tem o citoplasma e ele comunica uma organela com a outra. E a disfunção do cálcio aumenta o estresse oxidativo, dá inflamação e resposta de apoptose, ou seja, morte de cardiomiócitos. O que é cardiomiócito? A célula do coração. Ontem eu falei de problemas cardiovasculares. Então, quando tem essa disfunção do cálcio, dá morte de células cardíacas. Então, o coração tem que ter muito cuidado com ele, né? O excesso de algumas coisas, falta de magnésio, super prejudicial para o coração. E o excesso de cálcio também. Então, essas alterações de equilíbrio do cálcio dão disfunções nas mitocôndrias, porque é ele que, né, interliga uma organela com a outra lá no citoplasma. Tá? E outra causa da disfunção mitocondrial, disfunções endoteliais, como eu já expliquei algumas vezes. Quando a pessoa, por exemplo, está em processo diabético, pré-diabetes e tudo, o sangue vai começar a ficar viscoso. Por quê? Porque ele glica, né? Proteína, a hemoglobina, que é uma proteína, com a glicose, glica. Glicou, perdeu a função. Glicou receptor, perdeu a função. Glicou hormônio peptídico, como os hormônios tiroidianos, como a própria insulina, perdeu a função. E o sangue começa a ficar viscoso. Quando ele começa a passar na artéria, lá dentro da artéria, ele raspa.
É como uma lixinha, porque ele está tão grosso que ele começa a causar lesão dentro dos vasos, dentro das artérias. E essas disfunções endoteliais promovem a ida de macrófagos, que vai dar inflamação, que vai causar as células espumosas, né? Esses macrófagos incham, viram células que nem sabão em pó, e aí entope a artéria. Então, isso é uma causa também de disfunção mitocondrial. Os processos inflamatórios em si, todos, né? Geral, sistêmicos. Ativação do sistema renina-angiotensina também, que é regulado, né? Renina, angiotensina, porque aí entra rim, entra fígado, entra pulmão, todo esse sistema aí que regula a nossa pressão arterial. Quando esse sistema está desequilibrado, também desregula a mitocôndria. Aumento da morte celular e mutações também do DNA mitocondrial. Então, nós temos o DNA dentro da mitocôndria e pode ocorrer mutações lá. A sirtuína 3 promove o reparo do DNA mitocondrial. E o que é a sirtuína? Então, falam, né, que são genes da longevidade. Na realidade, as sirtuínas não são genes, são proteínas que estão presentes no nosso organismo que regulam o ritmo com que envelhecemos. Por esse motivo, são chamados de genes da longevidade, porque tem a ver com envelhecimento, tem a ver com senescência de célula, envelhecimento celular. Mas, na realidade, são proteínas que elas regulam esse ritmo. Essas proteínas ou enzimas estão envolvidas em sistemas biológicos complexos, como reparação de DNA, metabolismo e a sobrevivência celular. Então, uma disfunção mitocondrial está envolvida com disfunção endotelial, que vai causar problema cardiovascular. No endotélio, tem uma enzima que chama NADPH, oxidase. Lá no ciclo de Krebs, nós temos o NADH e o FADH. Tá? FADH dependente do quê? B2, riboflavina. E o NADH dependente de B3. Por aí você já consegue entender, peraí, o NAD e o FAD, que faz parte do ciclo de Krebs, que tem 10 etapas lá. Na realidade, eles que geram os elétrons, que geram energia. Eles dependem de cofatores. Quem não tem vitamina B2, tá? Não é a B12, B2. E a B3 não consegue gerar o FAD e o NAD. Então, se essa disfunção do NAD e do FAD vai prejudicar a mitocôndria, você já sabe que para disfunção mitocondrial precisa das Bs, né? Principalmente B2 e B3. Então, no endotélio tem uma enzima que chama NADPH oxidase. E essa enzima é geradora de estresse oxidativo. O NADPH é aquele que gera energia, mas quando tem uma enzima que é o NADPH oxidase, o nome já fala. O nome já diz que vai se oxidar. Então, o endotélio vai se lesionar. Por quê? Porque ela é geradora de estresse oxidativo. E na disfunção mitocondrial, nós temos aumento de estresse oxidativo, diminuição das defesas antioxidantes. Isso tudo leva ao estímulo do quê? Do NF-kappa-beta, né? Quando estimula o NF-kappa-beta, aumenta a transcrição gênica de citocinas, interleucinas e outras proteínas ligadas à resposta inflamatória. Então, estresse oxidativo gera o aumento dessas citocinas inflamatórias, como o NF-kappa-beta. Além de ativar receptores Toll-like receptor. Esse Toll-like receptor 4, e tem o 2 também, eles são, quando tem esses receptores, quer dizer que tem inflamação. E quando aumenta o TNF-alfa, porque aí já é outro, TNF-kappa-beta, tem vários, né? E tem o TNF-alfa também. Então, quando ele está aumentado, há aumento de receptores nas células endoteliais que estimulam a enzima, aquela NADH oxidase, que aumenta ainda mais o estresse oxidativo no endotélio dos vasos. Vocês estão vendo que inflamação gera inflamação, inflamação gera inflamação. É um ciclo vicioso.
O estresse oxidativo inativa o quê? A produção de óxido nítrico. E óxido nítrico serve para quê? Já falei várias vezes. Quem me acompanha sabe, hein? Quem é meu aluno sabe. Se não tem óxido nítrico, não tem vasodilatação. Em outras palavras, estresse oxidativo gera aumento da pressão arterial. Tá? Então, com estresse oxidativo, há a inativação da produção de óxido nítrico por via fisiológica. O ENOS, que é o óxido nítrico sintase, que é uma enzima que produz óxido nítrico, ele diminui essa produção para aumentar outra coisa, o GMP cíclico, para promover a vasodilatação. Então, a produção é diminuída para aumentar o GMP cíclico, para aumentar essa vasodilatação. Só que, ao mesmo tempo que esse desacoplamento de ENOS estimula outra enzima chamada aginase. Está vendo como tudo desregula? A ENOS, que é o óxido nítrico sintase, era para ser produzido. Mas com o estresse oxidativo, ele até diminui um pouco a produção, mas aumenta outro produtor de vasodilatação, que é o GMP cíclico. Só que, ao mesmo tempo, esse desacoplamento do ENOS, né, essa desregulação do ENOS, estimula uma enzima chamada aginase. E essa aginase promove o quê? A produção de colina, promove o colágeno irregular. Não é o colágeno bom, está promovendo colágeno irregular, que leva à perda da elasticidade do vaso sanguíneo. Já outro problema aí. Fibras irregulares que levam ao enrijecimento dos vasos sanguíneos, ocasionando insuficiência vascular periférica. Né? E o paciente diabético tem muito isso, com dificuldade de cicatrização. Por isso que o diabetes é extremamente ligado a problemas, né, do endotélio, cardiovasculares, que tudo isso está ligado à disfunção mitocondrial. E a gente tem outra substância aí, é bastante nome, né? Que se chama SASP, tá? O que é SASP? É um fenótipo secretor associado à senescência. Senescência é envelhecimento celular. Então, o SASP, ele aumenta ainda mais a liberação de interleucinas inflamatórias. 70% de ATP do coração vem dos ácidos graxos, tá? 30% do ATP do coração vem dos carboidratos. Então, olha só, a gordura dá muito mais energia para o coração do que o carboidrato. E o que a gente aprendeu em décadas aí? Que não podia comer gordura, né? Porque prejudicava o coração. Sendo que quem dá mais ATP para o coração, quem dá mais energia para o coração, quem dá mais mitocôndria para o coração, são os ácidos graxos, a gordura. E a glicose é só 30%. Por isso, as mitocôndrias têm que funcionar bem, porque o coração e o músculo esquelético são os que mais necessitam de ATP, de energia, e os que mais têm que ter mitocôndria. Então, não esqueçam, tá? Carboidrato é totalmente desnecessário. Dos 3 macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, só tem um que não é necessário, é o carboidrato. Dá para muito bem gerar ATP através da própria proteína ou através de aminoácidos, né, que até formam glicogênio, ou de ácidos graxos, tá? É que a glicose, por que falam da glicose? Porque ela gera mais rápido, mas em menor número. Ela é mais rápida para gerar ATP, mas gera bem menos que ácido graxo. E o que a gente tem que fazer para tratar o paciente que está com todas essas disfunções mitocondriais, que geram disfunções de endotélio, que geram insuficiência cardíaca, que geram diabetes, que geram inúmeras outras doenças? A gente tem que renovar as mitocôndrias, mas também fazer a mitofagia. Então, não adianta você ficar produzindo um monte de coisa boa na coisa ruim lá. Vamos dar um exemplo da osteoporose? Mas o que tem a ver a osteoporose com isso, com a mitocôndria? É um exemplo. Quando o médico te passa o alendronato,
aqueles remédios da família lá dos bisfosfonatos, né? Quem tem osteoporose sabe. Até eu já me passaram isso. Ainda bem que eu não tomei. O que acontece? Tem duas células que regulam, né, o crescimento ósseo. Uma forma osso, osteoclasto. A outra come osso, osteoclasto. Por que tem que ter as duas? Para remover o osso velho. O osteoclasto forma osso novo, o osteoclasto remove o osso. O osteoblasto forma, o osteoclasto remove o osso velho. Então tem sempre osso novo. Esses bisfosfonatos, eles matam os osteoclastos. Então, não vai ter a remoção do osso velho. Fica sempre o osso novo junto com o osso velho. Por isso que esses remédios pioram a osteoporose. Aumentam fratura de quadril no prazo de 4 anos. O que isso tem a ver com a mitocôndria? Tem a ver com a mitofagia. Porque não adianta só renovação de mitocôndria. Você tem que remover as mitocôndrias velhas. Tem que remover as mitocôndrias que não estão funcionando. E esse é um conceito mais ou menos novo. Antes não. Vamos aumentar as mitocôndrias, mas tem que limpar o terreno. Até nisso, né? A gente fala das limpezas, mas até nisso tem que limpar o terreno, tem que tirar a mitocôndria velha. Então, nós temos alguns, né, elementos aí que fazem essa renovação e que fazem essa mitofagia. A urolitina A. O que é a urolitina A? Ela é formada a partir do ácido elágino que está presente na romã, no pomegranate. E outro dia me perguntaram o que é bom para o rim, o pomegranate, tá? Pomegranate para quem tem problema renal é muito bom. Então, como que age essa urolitina? Inclusive, para adquirir a urolitina, que é essa substância, você pode mandar manipular ou comprar em loja de suplemento pomegranate. Ela sofre metabolização pelas vias intestinais, tá? Ela melhora a função mitocondrial, doenças relacionadas com a idade, saúde gastrointestinal, promove a mitofagia. Olha que interessante, ela já faz os dois. Além de ela fazer a mitofagia, remover mitocôndrias que não funcionam mais, ela também melhora a função das mitocôndrias que estão em funcionamento ainda. Tem estudos da romã na resistência insulínica, na diminuição do colesterol total e triglicérides, na diminuição da pressão arterial, melhora a função muscular, traz benefícios nas disfunções do miocárdio, diminui o perfil lipidêmico para arteriosclerose, é neuroprotetora, tem benefícios na articulação, melhora a resposta imunológica, é anti-inflamatória, ajuda na função da barreira intestinal, olha, até para o intestino, e melhora a saúde renal. Só isso, tá? E é uma coisa que não é falada, o pomegranate não é falada. A urolitina, que é a substância que está lá na romã, não é falada. Eu citei apenas um, mas nós temos complexo B, para ativar as mitocôndrias, é necessário todas as Bs, praticamente. E podemos fazer a mitofagia com o Robovit também, além do pomegranate. Então, é isso que você tem que pensar no seu paciente, tá? Ele está com essas disfunções endoteliais, é por causa de mitofagia, mitocondriopatia, só a mitocôndria não está funcionando bem. Além da falta de energia, lógico. Mas qualquer processo que o corpo humano vai fazer necessita de mitocôndria. E o ciclo de Krebs, para formar o ATP, são 10 etapas. Então, não pode ter falha nessas etapas. Nada é simples no nosso corpo humano. A gente fala assim, resumidamente, né? Mitocôndria, glicose, entra lá na célula, vai formar o ácido piruvato, que vai lá na mitocôndria formar glicose 6-fosfato, depois ácido pirúvico e tudo, e vai lá na mitocôndria. Esse processo aeróbico, tem o processo anaeróbico, que forma o lactato. Então, tanto o processo aeróbico como anaeróbico, os dois formam ATP, então tem que ter o equilíbrio entre os dois. Enfim, mas são várias etapas que dentro dessas etapas precisam de cofatores,
Magnésio, por isso que o magnésio, sem magnésio não tem vida. Sem magnésio não forma ATP. Sem a vitamina B2 não forma ATP. Sem a vitamina B3 não forma ATP. E todo o complexo B, né? São muito importantes aí para a gente fazer essa mitocôndria funcionar direito. Como vocês veem, vocês que são profissionais na área da saúde, a gente pode tratar nosso paciente de várias formas e utilizando várias rotas metabólicas. Não é só de um lado, você tem que ver de todos os ângulos, 360 graus. Porque, de repente, o paciente, você está tratando o hipotireoidismo, mas a mitocôndria dele não funciona, tá? E o pior, antes que me perguntem, não tem exame. Não tem exame para ver isso. Mas hoje, né, tá em alta a metabolômica. O que é metabolômica? Metabolômica é um estudo do que a célula necessita. Porque, de repente, você já fez de tudo com o seu paciente, mas você não tem como saber o que a célula está necessitando para fazer determinada função. No estudo da metabolômica, que inclusive eu vou fazer uma pós-graduação o ano que vem, já vai acrescentar mais ainda conteúdo, porque a gente tem que estar sempre investigando as causas das doenças. E tem alguns fatores que não tem exame, né? Para a gente realmente ter uma base. Mas o estudo agora da metabolômica está trazendo essa base aí para a gente.